Um modelo de planejamento de demanda, ele parte de um baseline, obviamente, né? O que é o baseline? É o seu histórico, corrigido por outliers, por variações one-offs, não recorrentes, né? E então são agregadas premissas para se chegar no plano. Premissas essas que a gente está chamando aqui de building blocks, e é o principal ponto aqui que eu vou estar discutindo com vocês hoje aqui, tá? Então, o que são building blocks? Então, esse aqui é um slide conceitual, não sei se todo mundo aqui tem conhecimento, tá? Então, building blocks nada mais é do que são blocos causais. São blocos causais que vão explicar as variações que você tem entre o baseline, né, que é o seu histórico, basicamente, corrigido estatisticamente, até o plano o plano onde você vai chegar. Ou seja, se o seu baseline histórico é 100, por exemplo, só que você faz um plano para chegar em 110, esses 10 que são as diferenças, que são as premissas, eles são blocos causais, que são building blocks. A gente pode ver esse gráfico de bridge aqui na frente. Eu sou ruim para mexer com esse pointer aqui, deixa eu ver se eu acerto agora. Agora sim. Aqui, por exemplo, em azul, a gente pode ver que a gente tem o nosso baseline. Eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente. Cada bloquinho desse aqui, ó, esse gráfico de bridge, são building blocks, são premissas que vão fazer com que cheguemos no plano em cinza. Por exemplo, então, building blocks são esses blocos causais que transformam premissas de negócio em impacto quantitativo. Tá? Então, esse é o conceito de building block. Ele aumenta a transparência, aumenta a questão de accountability, de ownership, fazendo com que, você é responsável por esse building block, você vai correr atrás, não do número em si, mas das ações para chegar no número. Porque só gerenciar pelo número final, muitas vezes é um gerenciamento meio pós-mortem, né? Você espera o mês acabar para simplesmente ver, atingir, não atingir. Mas o mais importante é você gerenciar pelas premissas, tá? Então, isso é o conceito de building blocks. Quais são os principais building blocks que existem? Aqui eu estou pegando um pouco do histórico de bens de consumo, que é o mercado no qual estamos inseridos. Então, a gente tem preço, mix, ou seja, o que é preço? Aumentei o preço, o que vai acontecer com a demanda? Vai cair. Planejo reduzir preço, a demanda eu planejo então que ela aumente com isso. Então, preço é um bloco causal, é um building block de demanda. Distribuição, por exemplo, distribuição numérica, distribuição ponderada, ou seja, como que está a minha capilaridade de distribuição? Hoje eu estou vendendo em X lojas, amanhã eu vou vender em X mais 2 lojas, então eu aumentei mais 2 lojas. O meu poder de distribuição está aumentando, ou está diminuindo, né? Então isso é um outro bloco. Limpei meu baseline, esse meu baseline se eu não tivesse premissa nenhuma. Vamos agora às colaborações das áreas, vendas, marketing, trade marketing, para colocar nos building blocks, o que eles estão desenhando de planos para se fazer. Tudo isso pré-demand review, tá? Então é todo um processo de preparação da demand review. E aí depois a gente tem alinhamento, pré-alinhamento, entender o que está vindo, e vamos então para a reunião de demand review, onde vai ter o consenso da demanda. Esse é o modelo de demand review que nós desenhamos e que nós estamos executando, tá? Nada, talvez, diferente de outras empresas, modelos similares, tá? E o que é a preparação do baseline que eu falei ali atrás? Isso é muito importante para a gente evitar duplicidades, tá? Já falei de extração do histórico, então extrair o histórico de dados para entender, limpeza de dados, é a segunda etapa, correção de outliers, conforme eu disse. Outliers acontecem muito, sobretudo no nosso negócio, que eu dei o exemplo do shelf life, né? O produto está com data avançada, que é o produto que tem risco de vencer, você acaba dando um desconto, então isso vai ser um fator que vai influenciar na demanda, isso tem que ser corrigido. A mesma coisa quando a gente tem categorias, às vezes, que são muito elásticas, né, com relação a preço, aumentei preço, ou fiz uma ação específica, nossa, mês passado vendeu demais. Tá, foi uma coisa estrutural ou foi um fator one-off? Tem que entender e, eventualmente, expurgar a ação específica. É fácil? Não, não é fácil quantificar o efeito de cada coisa ali, tá? Mas isso é muito relevante, tá? Analisar ajuste da tendência e, então, você finaliza o baseline. Pois bem, legal. Tendo o baseline feito, a gente vai, então, para compor os building blocks. O que eu disse ali mais para trás para vocês? Baseline, vamos para as colaborações. Então,
O que são as colaborações? Como é composto os building blocks? Eu acho que deve estar difícil de vocês enxergarem, né? Eu vou explicando para vocês, e aí a gente vai batendo um papo aqui, depois eu compartilho esses slides também, tá? Ali então a gente tem o nosso gráfico de bridge, onde a gente parte do baseline, cada bloquinho desse é um building blocks, tá? Para chegar no nosso número final do plano, tá? Pois bem, isso aqui, matemática, tranquilo. Agora, como que a gente faz isso? Vocês podem ver que tem um color code aqui, vermelho, azul, marrom, verde e que cor que é aquela? Acho que é cinza, tá? De acordo com cada área responsável por colaborar com aquele building block. Por exemplo, ali eu estou dizendo que o Demand Planner está em vermelho. Então, temos atividades que são no Demand Planner. Por exemplo, o baseline estatístico faz parte dele. O consenso final faz parte do Demand Planner. No entanto, o miolo aqui, ele é composto por colaborações feitas de outras áreas. Por exemplo, marketing, que está em azul ali. Eles vão falar como é que está a questão de expectativas de mercado. O mercado para essa categoria, ele vai crescer 3%, por exemplo, ou vai reduzir 1%. Isso é dado, por exemplo. Então, é uma premissa, é um building block, é um bloco causal que vai influenciar. Por exemplo, mídia e advertising, que eu falei, campanhas. Quais são as campanhas promocionais? Também por marketing. Lançamentos, novos produtos, planos de phase-in, phase-out. Isso também por marketing. Aí temos, por exemplo, a equipe de trade marketing, que está naquele marrom meio laranjado ali. As ativações que a gente tem no ponto de venda. Não sei se todo mundo, quem não é de bens de consumo, talvez não saiba o que é uma área de trade marketing. É o marketing no ponto de vendas, tá? Então, muito relevante também. A área comercial também, ou seja, tem um contrato específico com o cliente aqui. Ou eu tenho, por exemplo, um Joint Business Plan, que é o JBP também. Então, uma parceria estratégica também colocamos. Distribuição, ou seja, tem um plano para distribuir na região X, que hoje não é atendida pelo nosso portfólio de produtos. Isso também entra. Além da etapa da equipe de RGM, que é Revenue Growth Management, que muitas organizações chamam de pricing, né? Que é para entrar com a parte de preço, de elasticidade, para dizer, aqui eu pretendo dar um desconto, aqui eu pretendo aumentar preço. Tudo isso são blocos causais que influenciam a demanda, né? Então, essa é a composição dos building blocks. Então, baseline, voltando, mais building blocks, a gente vai chegar no nosso consenso. Claro que eu estou simplificando aqui, dizendo de forma matemática, mas tem todo um processo por trás de colaboração, discussão, entender a viabilidade disso, tá? E aí, o que é muito relevante? As pessoas vão perguntar, ok, mas por que fazer building blocks? Por que isso é importante? Não é simplesmente colocar um número, porque na prática, o que importa é que eu vou produzir X toneladas, seja por causa do building block A, B ou C. Não, porque a gente precisa entender o que está fazendo a nossa demanda variar. Porque é só com base nisso que a gente melhora a nossa capacidade de projetá-la no futuro. Porque se você simplesmente, eventualmente acerta por sorte, ou erra por azar, você não está melhorando a sua capacidade, né? Então eu acho que isso é muito importante. Como diria o Taleb, não sei quem gosta de livros, né? Você acaba ficando iludido pelo acaso ali, né? Então você tem acho que é muito importante você entender por que você está fazendo as coisas, né? Então você tem que entender quais são o seu plano para chegar lá. Porque senão, se você não planeja, só coloca um número, ninguém vai se mover para aquilo. Ah, tá bom, meu plano é vender X toneladas de queijo brie mês que vem. Legal. E aí, você vai fazer o que para melhorar isso? Não, você tem que ter planos específicos para gerar o que eu falei atrás, accountability, gerar transparência. Opa, o meu building block é esse. Isso quer dizer que essa área aqui tem que fazer a ação tal até o dia tal, senão o building block não vai ser cumprido. Ainda fazendo, não quer dizer que necessariamente vai ser, porque todos esses efeitos aqui são estimados, né? Isso aqui a gente está o exercício é projetar qual vai ser o impacto no cliente e no consumidor em função das mensações. Tá bom, eu vou fazer uma campanha no ponto de venda, ou eu vou dar um desconto, por exemplo, isso vai me gerar X toneladas a mais. Economia não é ciência exata, economia é humanas, né? Economia é como o comportamento das pessoas se moldam em função dos estímulos. Então, tem também esse desafio, claro. Eu estou prevendo que eu vou ganhar 40 toneladas com essa ação. Talvez você faz a ação, tem sucesso e ganhou só 30. O que acontece?
lição aprendida. Aos poucos vamos melhorando, entendendo nossa acuracidade, não no número final. Que geralmente nós medimos muito a acuracidade do número final, que é o forecast accuracy, muito relevante, perfeito. Mas também é importante medirmos a nossa acuracidade no processo, no meio. Qual a acuracidade do nosso building block? Tá bom, você disse que ia vender, que ia conseguir 30 toneladas a mais em função dessa ação. Conseguimos ou não conseguimos? Em muitos casos é fácil medir, mas na maioria não é fácil. Entendeu o porquê daquilo? Por que tal ação gerou tal resultado? Por que esse resultado aconteceu? Foi por causa dessa ação ou foi por causa de um outro fator aleatório? Então, é essa a relevância de você projetar building blocks. E também te dá a possibilidade de ter planos mais realistas. Porque eu não sei, vamos lá, quem é que já passou pela seguinte situação, né? Acho que isso aqui não acontece aqui, só lá na França, né? Que é o seguinte, você chega para um plano, o time comercial, meu plano é tanto. Poxa, você nunca fez isso. Você vai fazer esse volume? Vou. Mas você consegue fazer? É claro, eu tenho que conseguir. Peraí, meu amigo, se você tem que conseguir ou não, isso não está em discussão aqui. A questão é, conseguimos? Temos um plano viável? Acontece isso aqui? Então é muito importante a gente entender qual o plano que faz a gente chegar. Isso aqui elimina viés? Claro que não. Mas minimiza, força algumas discussões de maneira mais técnica, mais profunda, né? Para isso a gente está utilizando também, né, o nosso parceiro da V3, com o software da Coplan, que vem nos ajudando para a gente construir todo esse modelo que eu estou falando aqui, de building blocks, tá?